Eu era do exército britânico, sabe? 2 turnos no Iraque e um no Afeganistão. Minha mãe realmente odiava a vida que eu escolhi, e eu não posso culpá-la. Mas quer saber? O foda é que a coisa mais horrível que eu presenciei não foi em nenhum desses países orientais de merda. Foi bem no centro da civilização europeia. Depois de concluir meu 3º turno, eu fui premiado pelo exército. Aparentemente, combater o Talibã nas montanhas é um motivo bom bastante para ser homenageado. Eles me ofereceram uma vaga na Guarda Real. Não sei o quanto você sabe sobre isso, mas na Inglaterra é uma coisa muito importante. E eu odiei. Eu estava permanentemente estagnado em casa, e como recompensa por minha bravura, agora eu estava estagnado em frente a construções imóveis, enquanto irritantes turistas chineses tentavam me fazer rir. Eu estava escalado para trabalhar na Torre de Londres alguns turnos na semana. Os turnos tinham em média de 2 a 3 horas de duração, dependendo de quantas pessoas trabalhavam no dia. Tenho que dizer que esse trabalho perde a graça rapidamente. Pessoas bêbadas que tentam mexer com você, enquanto turistas chatos que pensam ser os primeiros a te fazer rir. Você só quer estar fora do seu próprio corpo. Porém, era um trabalho e remunerado, então eu calei a boca e fiz o que tinha que ser feito. Bem, esse dia em 2012, começou chato como qualquer outro dia. Tinha uns garotos franceses tentando mexer comigo. Deus, eles são os piores, e você não pode fazer nada a menos que eles ameacem você. E também tinha um grupo de garotas russas bêbadas, o que não era tão ruim. O calor estava começando a derreter a merda do chapéu no meu crânio, quando um grupo enorme de turistas apareceu. Algum tipo de passeio turístico, presumi. Todos eles faziam aquela lega-lenga padrão. Fotos, caras engraçadas, piadinhas e tudo mais. Todos tinham câmera fotográfica e todos vestiam a mesma camiseta, alguma porcaria do tour pelo Big Ben. Todos menos um. Notei-a parada atrás, apenas me encarando. Ela era uma mulher bonita, por volta dos 40 anos, um longo cabelo muito escuro e era muito pálida, o que me fez pensar que ela era inglesa. Ela parecia fazer parte do passeio por estar com todos os outros. Depois que eles tiraram várias fotos e perceberam que eu não iria sorrir, começaram a ir embora, exceto a mulher pálida que ficou e continuou me olhando. Olha, já preenchi minha cota de pessoas fazendo coisas estúpidas para conseguir alguma reação minha, mas essa era nova. Não só isso, essa mulher estava comprometida. 2 horas e centenas de turistas depois, ela ainda estava no mesmo lugar, apenas me encarando. O dia estava muito quente e não era possível que ela estivesse confortável, mas não, ela estava mais calma do que eu. Ela não estava sorrindo, o que era estranho. Pois eu achei que ela estava me tentando fazer rir. Aproximadamente 30 minutos depois, quando a multidão à minha volta morreu lentamente, ela deu um passo lento em minha direção. E mais um. Aqui vamos nós, piada chegando, eu pensei, enquanto ela se aproximava suavemente. Ela parou a mais ou menos 2 pés distante de mim. Ela estava olhando bem nos meus olhos. Encarou a cabeça para a esquerda e então para a direita. Eu presumi ser sua tentativa de me fazer rir. Então eu percebi que essa mulher não estava aqui para fazer graça. Ainda parada a 2 pés de distância, ela começou a inclinar na minha direção. Tinha alguma coisa tão bizarra no seu jeito que me deixava extremamente desconfortável. Ela nunca perdeu contato com meus olhos. Continuou inclinando-se para mim sem mover os pés. Ela parou com o rosto quase tocando o meu, e nessa posição ela parecia anormal. Sua cabeça começou a tremer devagar, como quando você sai da piscina ou do chuveiro e está muito frio, sabe? Então, agora ela estava me assustando pra cacete. Já tive pessoas gritando na minha cara, já tive até um idiota tentando lutar comigo, mas o que ela fez foi longe demais. Ela abriu a boca como se estivesse prestes a dar o maior berro comigo, mas nenhum som saiu. Nada. Ela só parou, inclinada naquele ângulo anormal, a centímetros do meu rosto, deixando aquele grito silencioso ou o que quer que fosse sair daquela boca escancarada. E a velocidade do tremor aumentou. Daí eu não vou mentir, embora estivesse realmente quente naquele dia, eu comecei a sentir frio e arrepios corriam por baixo do meu uniforme. Finalmente consegui me recompor e comecei a marchar para longe dela. Nós temos permissão para dar uma marcha de 10 passos ocasionalmente. Quando cheguei ao fim do caminho, parei e fechei meus olhos. Eu só queria que ela tivesse indo embora quando eu virasse.
Assim que dei uma volta de 180 graus, congelei instantaneamente. Ela estava bem na minha frente, inclinada na direção do meu rosto, boca escancarada, a cabeça agora tremendo descontroladamente. Eu estava tão surpreso que fui incapaz de reagir. Barulho, gritaria e outras coisas eu consigo lidar, mas essa merda de silêncio assustador estava sinceramente me intimidando. Abra caminho para a guarda real, eu gritei. Temos permissão para dizer isso quando alguém está em nosso caminho. Ela não reagiu, mas se inclinou mais, para cerca de 1 centímetro do meu rosto. Abra caminho para a guarda real, gritei ainda mais alto, esperando que minha voz não falhasse. Ela não teve o menor respeito por minhas ordens, sem a menor disposição para lidar com aquela porcaria por mais tempo. Dei um passo para trás e apontei minha baioneta para ela. Este era o último recurso para turistas irritantes. Ela fechou a boca imediatamente e se inclinou de volta numa posição humana normal. Eu não iria esperar por seja lá o que ela estava para fazer, então comecei a marchar em torno dela. Quando voltei ao meu posto, me virei e parei. Não conseguia vê-la pelo canto do meu olho, o que me deu um grande alívio. Pensei comigo mesmo, vou ter que procurar por 10, 9, 8... Alguém sussurrou no meu ouvido direito. Só podia ser ela estava atrás de mim. 10, 9, 8... Sussurrando do meu lado esquerdo, meus pelos estavam todos em pé agora. Hilário, não? Veterano de combate, matou mais pessoas que gostaria de admitir, e agora está com medo de uma turista maluca. 10, 9, 8... 10, 9, 8... 10, 9, 8... Ela acelerou o sussurro. Então andou em minha direção. 10, 9, 8... 10, 9, 8... Agora ela estava sussurrando inacreditavelmente rápido. Na verdade, sussurro não descreve isso perfeitamente. Era como um grito, mas em tom de sussurro, se isso faz algum sentido. Era surreal. Ela se inclinou na direção do meu rosto de novo, sussurrando aquelas merdas de números e freneticamente. Eu estava quase desobedecendo minhas ordens. Não conseguia mais aguentar aquilo. Tinha alguma coisa muito absurda sobre essa mulher, que eu não poderia lidar com isso. Senhora, eu falei com a maior voz de bundão. Senhora, por gentileza, dê um passo. Então um grupo enorme de turistas correu em nossa direção. A mulher maluca se inclinou de volta e continuou me olhando. Ela sussurrou 10, 9, 8... mais uma vez, e nunca perdeu contato com meus olhos. Aí ela se foi, tão devagar quanto quando ela se aproximou. Foi muito estranho vê-la desaparecer lentamente na multidão. Tudo foi deixado com um sentimento de algo sobrenatural. Isso em um grupo de turistas asiáticos salva-vidas. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ver alguns chineses. Depois do meu turno, fui até a nossa base e contei a história para os rapazes. Todos tinham algumas experiências com pessoas assustadoras, mas nada nesse nível. Quando o nosso comandante chegou, os caras contaram brincando que eu tinha sido abusado no trabalho. Ele queria rir, então pediu que eu contasse a história toda. Porém, quando comecei a contar o que aconteceu, ele imediatamente fechou a cara. Pera, ele disse. Você falou com ela? Senhor? Perguntei intrigado. Filho, você falou com essa mulher? Eu não queria perder meu pagamento semanal por quebrar a regra de não falar com pessoas, então eu menti. Claro que não, senhor. Ele pareceu se acalmar. Bom, e se ela um dia voltar, nunca fale com ela, entendido? Isso é para todos vocês. A atmosfera cômica morreu rapidamente na sala de descanso. Eu estava intrigado, mas estava ainda mais cansado, então decidi ir para casa e dormir, em vez de me preocupar sobre turistas bizarros. Os próximos turnos foram tão entediantes quanto esperado. A mulher estava longe de ser vista, e desde que minha namorada estava para vir da Holanda para me visitar, eu esqueci sobre o incidente. Terça-feira à noite, por volta de 3 horas, eu fui acordado por uma forte batida na porta. Por alguma estranha razão, o primeiro pensamento que cruzou minha mente é que era aquela mulher de semanas atrás. Amor, você se importaria de espiar pela fechadura para ver quem é? Murmurei com preguiça enquanto empurrava minha namorada. Ela estava dormindo profundamente, acho que nada acordaria. Semi-consciente, eu tropecei pelo corredor até a porta. Quem é? Resmunguei da entrada para a porta, mas estava muito escuro lá fora. Isso me despertou. Quem é? Perguntei de novo, mas a única resposta que obtive foi um barulho mais alto.
Merda, eu pensei. Respirei profundamente e abri a porta. Existem milhões de coisas que eu preferia ver parado na minha frente naquele momento. E tem só uma pessoa que eu não esperava estar na minha porta. A minha namorada. Era para eu tê-la buscado nessa noite. Eu quase perdi o controle das minhas pernas. Milhares de coisas passaram rapidamente pela minha cabeça e eu estava tendo dificuldades para compreender o que estava acontecendo. Obrigada por me buscar no aeroporto, seu babaca, falou minha namorada assim que bateu com a bolsa no meu peito. Eu continuava sem palavras. Eu viajei de Amsterdã só para te ver e você esquece. Sério? Eu nem estava ouvindo. Eu sabia que estava meio dormindo quando acordei. Mas tinha alguém na minha cama. Eu não estava sonhando. Fique aqui. Eu balbuciei e entreguei a bolsa de volta. O que aconteceu? Só fique aqui. Sem saber onde encontrei coragem para andar até o quarto, andei lentamente até lá. Eu sei o que você está pensando. Em filmes e livros o cara anda até o quarto e, bum, está vazio, certo? Eu realmente queria isso. Fui até o quarto e estava completamente escuro, mas eu consegui ouvir a respiração. Uma respiração pesada. Meu coração estava tão disparado que tinha certeza que morreria. Mas liguei o interruptor. 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5. Os sussurros vinham do canto do quarto que ela estava. A mesma mulher. Ela estava quase colada no canto do quarto, de costas para a parede. Estava olhando diretamente para mim. Eu pensei que tinha perdido a cabeça. Eu pensei que tinha perdido a capacidade de falar, mas consegui soltar um... Que porra é essa? 7, 6, 5. Ela disse assim que deu o primeiro passo lento em minha direção. Sua boca estava sempre escancarada, como se estivesse soltando aquele grito sem som. A cada passo, ela fechava a boca o bastante apenas para dizer 7, 6, 5. Não conseguia me mover, nada no mundo existia além dessa mulher caminhando lentamente em minha direção. Que sentimento assustador e inquietante. Tipo, eu não estava fisicamente com medo dela, sabe? Eu poderia derrubá-la e estava preparado para isso. Mas esse tipo de medo era algo estranho para mim. Parecia que eu estava com medo por minha... Caramba, eu não sei... alma? Eu sabia que ela não poderia me machucar fisicamente, mas eu estava suando de medo. Sem falar que eu estava dormindo na mesma cama que seja lá o que fosse essa merda. Ela chegou incrivelmente perto de mim, a familiar inclinação, 1 centímetro perto do meu rosto. Minha respiração estava tão alta e irregular que era o único barulho ouvido no quarto. 7, 6, 5. De repente, algo sobre isso me deu um sentimento familiar. Que merda é essa? Veio um grito de trás de mim. Minha namorada. Voltei à realidade. Virei e agarrei minha namorada. Corra! Enquanto escapávamos do quarto, corremos até a cozinha onde eu peguei uma faca de aço. Minha namorada estava ao meu lado chorando em silêncio, incapaz até de fazer perguntas. Eu consegui ouvir os passos. Primeiro vi sua sombra, então a vi caminhando calmamente pelo corredor. Sua boca estava aberta de um jeito muito anormal, e ela não estava mais olhando para mim. Ela estava olhando para o teto enquanto andava até a porta. Sua cabeça tremia muito rápido. Isso era bizarramente surreal. Quer dizer, apenas imagina a mulher que te deixou assustado semanas atrás, agora andando pela sua casa às 3 da manhã, encarando o teto com a boca aberta de um jeito humanamente impossível. Sem contar que você dormiu com ela sabe lá quanto tempo. Quando ela finalmente saiu, corri até a porta e fechei com força. Minha namorada não conseguia falar. Eu tive medo que ela pensasse que eu a estava traindo com essa mulher, mas não. Ela viu aquele horror saindo pelo corredor e sabia que havia algo errado. Eu estava aterrorizado, mas não conseguia demonstrar. O mais assustador é que eu tinha um trabalho em que eu tinha que ficar parado sem reagir aos sons à minha volta. Contei à minha namorada sobre minha experiência com essa mulher esquisita, mas sem mencionar o 10, 9, 8. Não queria assustá-la ainda mais. Afinal de contas, o que seriam esses sussurros, se não uma contagem regressiva? Eu estava hesitante em chamar a polícia depois que o que quer que seja aquilo deixou meu apartamento, mas minha namorada não. A polícia chegou depois de 20 minutos, pegaram nossos depoimentos, a descrição da mulher e pediram que ligássemos imediatamente caso alguma coisa acontecesse.
Mas minha mente estava em outra coisa. Meu comandante. Ele disse para não falar com ela. E eu falei. E agora eu estava acordando com ela na minha cama. E merda, como ela entrou no meu apartamento. No dia seguinte eu fui até o escritório do comandante. Senhor, eu disse cuidadosamente, você precisa entender que perdeu o emprego, não importa o quão ferrado fosse, definitivamente não estava na minha lista. Senhor, precisamos conversar. Ele me olhou de sua mesa e eu juro pra você, juro que ele já sabia. O seu rosto perdeu toda a emoção, ele sequer perguntou o que estava acontecendo. Sente, ele disse assim que inclinou a cadeira para trás. Senhor, eu estava em um momento difícil confessando ter quebrado as regras da guarda. Você falou com ela, você respondeu, disse ele se inclinando na minha direção. Não falou? Bem, eu apenas pedi para ela sair do caminho, isso é tudo. Não o comando da guarda real. Você disse mais alguma coisa para ela? Eu disse, se você lembrar, além de dizer abra o caminho para a guarda real. Eu disse, senhora, por gentileza. Puta que pariu, filho. Foi a primeira vez que eu vi o comandante falar palavrão. Senhor, quem é esta mulher? Estou indo ao arquivo para sua imediata remoção da guarda. Ele me ignorou enquanto abria a escrivaninha para procurar alguma coisa. Senhor, perguntei sem acreditar que estava para perder meu emprego. Não se preocupe, eu vou encontrar outra coisa para você fazer, mas seus dias na guarda terminaram. Espere a transferência dentro de uma semana. Senhor, mas eu só... Isso é tudo, filho. Você pode sair agora, disse ele, sem nem me olhar. Eu estava chateado, mas eu ia continuar recebendo sem ter que ficar parado na rua e lidar com turistas ou criaturas bizarras. Eu estava bem. A nova programação saiu e eu iria trabalhar só um turno naquela semana. Isso veio a calhar, porque eu deveria cuidar da minha sobrinha de 7 anos que iria me visitar de Birmingham. Eu já tinha planejado todo o fim de semana com ela. A terça-feira chegou, sem mais nenhum incidente com a vaca da boca escancarada. Minha namorada tinha finalmente se acalmado. Ela voltou para Amsterdã naquela manhã e de bom humor. A vida estava voltando aos trilhos. Meu turno naquele dia era das 18 às 22 horas, em frente ao Palácio de São James. Normalmente são 2 guardas trabalhando ali, mas por qualquer razão eu iria trabalhar sozinho das 21 às 22 horas. A pequena casinha de madeira é onde estaríamos de pé no caso de uma tempestade. Ok, amigo, aguenta aí, está quase terminando, meu colega de guarda disse às 21h02, enquanto caminhava de volta para dentro. Mais uma hora dessa merda de trabalho e eu estou livre, pensei enquanto continuava parado no meu posto. A noite estava excepcionalmente quieta, mas como estava começando a chover, pensei que era como esperado. 9h30. Continuava garoando, continuava entediante. Quase lá, 9h45. A chuva continuava, então decidi passar os últimos minutos em meu posto. Eu me virei. Eu não deveria ter virado. Ali estava ela. Se eu fosse um escritor, eu usaria todas as ferramentas descritivas para pintar um retrato do quão horripilante aquela mulher estava naquela noite. Deixe-me dizer, foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi. E eu já vi uma criança ser morta por uma mina terrestre. A mulher estava parada na porta do meu posto. Ela estava vestindo um vestido branco que estava quase brilhando no escuro. Mas seu rosto, cara, seu rosto. Ela não estava olhando para mim, o que de certa forma tornava isso ainda pior. Ela estava olhando para o céu ou qualquer coisa que estivesse lá em cima. Seus olhos foram tão longe que eu só podia ver uma parte das suas pupilas. Sua boca estava tão aberta. Agora eu tinha quase certeza de que não era possível para um ser humano fazer isso. Tem algo surreal sobre parar em frente a alguém que não age racionalmente. Tipo, se você está sendo assaltado, você sabe que eles querem seu dinheiro. Cara, se você leva um tiro, você sabe que eles estão tentando te matar. Mas o verdadeiro horror mental é não saber que merda ela queria de mim. 9h49. Ok, 11 minutos disso e eu finalmente... Ela deu um passo em minha direção. E mais um. A mais ou menos 2 passos de mim ela parou. E começou a se inclinar. Aquele cacete de inclinação. Seu rosto parou bem perto do meu. Primeiro sua cabeça começou a tremer devagar. Depois começou a se mover incrivelmente rápido.
Era um pequeno tipo de tremor. As pupilas estavam tão para cima, eu mal conseguia vê-las. Sua cabeça agora estava tão trêmula que eu imaginava como isso era possível. E a boca, cara, aquela boca estava tão anormalmente, tão inumanamente aberta. Juro que vi os cantos da boca começando a sangrar, porque sua pele não era capaz de suportar aquela abertura. Nenhum som. A rua estava silenciosa, provavelmente o maior silêncio que já presenciei. E o pior é que era noite. Sei que faço muito isso, mas imagine mais uma vez. Você está parado sem se mexer no meio da rua, e ali está essa mulher com a boca escancarada e sangrando a 2 centímetros do seu rosto, fazendo seja lá a merda que ela está fazendo, sem nenhuma alma viva à vista, sem nenhum som. 9h54. Eu queria que acabasse logo. Então, como se ela ouvisse meus pensamentos, suas pupilas desceram de volta e olharam diretamente para mim. Eu quase dei um pulo. Ela fechou a boca. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas eu preferia que ela continuasse aberta. Sua mandíbula começou a abrir e fechar rapidamente, como se ela estivesse mordendo algo invisível. Seus dentes estavam batendo com tanta força que eu tinha certeza que iriam quebrar. Era demais para mim, não podia aguentar mais. Dei um passo para trás e gritei: "Pare essa merda agora!" E ela parou de bater os dentes. Boca fechada, ela voltou à posição normal sem se inclinar. Ela deu um passo na minha direção e pela primeira vez sorriu. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Começou a sussurrar sem perder o sorriso. "O que é isso? Que merda é essa?" Eu supliquei. Estava pronto para agarrá-la, sacudi-la, qualquer coisa só por uma resposta. 9h58. "Que merda!" veio de trás de mim. Meu comandante. Ele correu até mim, desconsiderando essa cadela louca na minha frente. "Você falou com ela?" Você falou com ela?" Ele berrou alto enquanto me agarrava pelo uniforme. Ele nem prestou atenção na mulher. "Sim." "Meu Deus, que número?" disse enquanto finalmente me soltava. "Senhor?" perguntei, confuso. "Como você pode imaginar?" "Qual foi o último número que ela disse?" "Qual foi? Foi um 0? "Não. Acho que ela parou no 1, mas por quê?" Todo esse tempo, e a mulher apenas continuou parada, olhando para nós com um sorriso. Então deu um passo em nossa direção. Ela caminhou lentamente entre meu comandante e eu. "Não diga nada a ela, nem a porra de uma palavra", o comandante disse com um medo evidente em seu rosto. A mulher virou de costas para mim e de frente para ele. Ela encarou seu rosto e até mesmo por trás eu podia ver sua boca sendo aberta. "Vá, apenas vá", disse ele olhando para mim. Ele estava evitando encará-la. Eu ouvi ela cerrando os dentes. "Eu não posso deixar você", eu disse. "Vá e não volte, eu cuido disso." Sabe, eu gosto de pensar que sou corajoso, mas naquele momento tudo que eu queria era ir embora. "Espero que você não me culpe por isso." Então eu comecei a correr para longe. "E nunca fale com ela novamente", gritou o comandante enquanto eu fugia. Agora eu sei que muito disso soa como besteira, e você está certo, realmente é. Claro, olhando para trás agora, eu poderia ter detido ela. Poderia até mesmo ter matado aquela maluca, e assim estaria com o comandante. Mas, quer saber? Quando você se encontra numa situação tão impossível quanto irreal como esta, você não age racionalmente. Você não pensa logicamente como se estivesse numa situação normal. Eu fui para casa, tomei um banho gelado, depois de ter certeza que as portas estavam trancadas, e desmaiei na cama. De manhã, eu mandei uma mensagem para o meu colega de turno, pedindo para ver se o comandante estava bem. E ele respondeu: "Está, por que não estaria?" Era tudo o que eu precisava saber. Eu estava fora daquela vida. Minha sobrinha veio para a cidade na sexta-feira e eu teria o fim de semana todo com ela. Correr atrás de uma criança de 7 anos faz você perder a cabeça, sem sobrar tempo para pensar numa mulher louca te assediando. Além disso, eu estava fora daquele trabalho. Peguei a documentação de transferência naquela manhã. Eu passei todo o dia levando a menina a diferentes lugares que ela gosta. Foi muito cansativo. Sábado eu preparei o café e passamos boa parte da manhã assistindo desenho animado.
Depois, nós colocamos um filme da Mulher Gato e minha sobrinha se vestiu como ela. Por algum motivo ela amava, e o filme é um lixo completo. Acho que não estava acostumado a ter que cuidar de crianças, porque eu dormi no sofá já exausto. Minha sobrinha me acordou. Uki, disse ela, é como ela me chama. Uki, vamos brincar. Ela estava segurando meu velho par de walkie-talkies. Eu costumava amar aquilo quando criança, então não poderia dizer não a ela. Claro, vamos ver se essas coisas velhas ainda funcionam. Vamos lá fora, eu quero checar o alcance dessas belezinhas. Seu rosto se iluminou enquanto ela corria para fora. Eu liguei o walkie-talkie e comecei a mexer nele. O barulho de estática estava lá, o que significa que as baterias estavam funcionando. Era só uma questão de encontrar a frequência certa. Ashley? Ashley, está me ouvindo? Câmbio. Eu tentei algumas vezes. Finalmente ouvi alguma coisa. Ashley, está me ouvindo? Repito, está me ouvindo? Câmbio. Nero. Foi tudo que eu vi em baixo volume. Ashley, pirralha, você precisa dizer câmbio quando terminar. Nero. Que merda, eu pensei. Com preguiça de ir pra fora, tirei as baterias, soprei nelas como se tivesse algum defeito e as coloquei de volta. Ok, mulher gato, é o Nero. Está me ouvindo agora? Câmbio. Zero. Não era a voz da Ashley. E não era Nero o que eu tinha ouvido. Ashley. Corri para fora e imediatamente comecei a me odiar por deixar a menina sair sozinha. Ashley estava no quintal, segurando o rádio, apertando com força. À sua frente estava a mesma mulher, inclinando-se toda para baixo, em direção ao rosto da minha sobrinha. 0, 0, 0, 0, 0. Era o que a mulher repetia freneticamente para o rosto traumatizado de Ashley. Sim, quando alguma aberração me incomoda, eu consigo me controlar. Mas uma criança, a minha sobrinha, perdi a cabeça. Corri em direção à mulher e a ataquei com tanta força que tive certeza que a machucaria. Assim que caí no chão, me levantei e peguei Ashley. Você está bem? Eu gritei. Ela tocou em você? Eu nem sequer percebi o quanto a estava sacudindo, provavelmente deixando ela mais assustada ainda. Ashley agora estava chorando tanto que não conseguia sequer responder. Vamos entrar, disse quando me virei para a mulher. Ela continuava caída no chão, o rosto virado para baixo. Assim que entramos na casa, fomos até a janela. A mulher começou a se levantar. Então ela se virou para nós. Estou chamando a polícia, falei aterrorizado para Ashley enquanto pegava o celular. Não se preocupe, meu amor, vai ficar tudo bem. A mulher deu um passo até a janela. E mais um. Seu nariz estava sangrando e ela estava visivelmente machucada, porque ela estava mancando. Mas isso não parecia incomodar. Eu vou admitir, estava quase congelando com a descarga de adrenalina. Nós só ficamos na janela, observando a aberração se aproximar de nós. A polícia está a caminho, falei para minha sobrinha que continuava chorando. A mulher andou até a janela. Ela não estava mais olhando para mim. Ela se inclinou até o rosto de Ashley. A pobrezinha agarrou minha mão. Estava apertando forte demais para uma menina de 7 anos. Aquela porra, vaca, mulher, o quer que fosse, se inclinou toda para a janela. Somente o vidro separando ela e Ashley. Quando eu estava quase levando minha sobrinha para outro cômodo, longe dessa coisa, a mulher abriu a boca, mas imediatamente a fechou num sorriso. Isso de novo. Isso era tão impossivelmente estranho. Quando ela abria a boca, as pupilas iam para a parte de trás de sua cabeça, só para imediatamente voltar, seguido com um sorriso. Agora ela estava inumanamente alternando entre um sorriso e uma boca escancarada, combinada com olhos sem pupilas. Vamos sair daqui. Peguei e levei para o meu quarto. A polícia chegou uns 15 minutos depois. Eles começaram a varredura do bairro e realmente pegaram uma mulher que correspondia com a minha descrição. Eu tive que ir até a delegacia para reconhecê-la, mas primeiro eu tinha que deixar a Ashley na estação de trem. Sua mãe queria que ela voltasse imediatamente depois do que aconteceu, e eu não poderia culpá-la. Eu a levei até a estação, onde combinei com a equipe para ficar de olho nela até chegar ao seu destino. Um condutor muito agradável me prometeu que iria acompanhá-la por toda a viagem. Ele pegou Ashley pela mão e lhe prometeu mostrar todas as partes legais do trem. Finalmente a garota sorriu. Assim que o trem estava se preparando para partir, o condutor colocou minha sobrinha nas escadas. Diga adeus a seu tio, ele disse.
Estamos prestes a sair. Tchau, Ashley. Diga para a mamãe me ligar quando você chegar, ok? Ela não respondeu, o que era compreensível. A criança provavelmente continuava terrivelmente assustada. Porra, até eu estava assustado. Quando no alto-falante informou que o embarque estava terminando, o condutor abriu a porta para que eles entrassem no trem. Entretanto, Ashley não se moveu. Ela olhou para o condutor. Vamos agora, disse ele. Ashley abriu a boca, olhando para o homem. Nós temos que entrar agora. Estamos quase começando o trajeto, querida. Ele disse novamente. Vamos? Assim que entrou no trem e Ashley o seguiu, eu ouvi ela dizer 10, 9, 8. Estou planejando falar sobre o que aconteceu com Ashley, em algum momento, embora sua família prefira que seja mantido privado.